Meu amigo torcedor vascaíno, tá chegando a hora. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Esse vídeo tá saindo por volta das 9h30 da noite. Ou seja, meu amigo, restam nesse momento menos de 24 horas para vermos as quartas de final da Copa do Brasil. Para ver um jogo que, caso o Vasco apenas empate, poderá nos colocar depois de 13 anos novamente numa semifinal da Copa do Brasil. A gente, é claro, como não poderia ser diferente, vamos falar aqui com vocês sobre esse jogo tão importante, o elenco cruzmaltino que desembarcou agora há pouco no Paraná, já está hospedado no hotel, onde ficará concentrado até amanhã, na hora dessa grande decisão. Além disso, vamos falar também sobre o caso Coutinho, né? Hoje tivemos aí a confirmação, o atleta não viajou com o grupo para o Paraná. Nessa situação de Felipe Coutinho se assemelha e muito a uma situação de um jogador que também chegou ao Vasco da Gama em 2010, ou aliás, retornou ao Vasco em 2010, vindo do futebol do Catar. Não foi bem no primeiro momento de chegada ao cruzmaltino, mas depois que virou a chave, foi uma peça muito importante para o Vasco. A gente vai falar sobre isso. Temos muitas informações, muitas novidades aqui nesse Boa Noite Gigante, que chega aí, é claro, bastante movimentado, bastante agitado para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você aí, meu amigo, que tá aqui todos os dias, que curte o nosso conteúdo, que gosta da forma com que nós informamos a vocês sobre o Vasco da Gama, eu venho, é claro, pedir aí a sua inscrição. Estamos por detalhes de chegar à marca gigantesca dos 139 mil inscritos. E já que amanhã é dia de Vasco, meu amigo, eu conto com você. Eu conto com a sua inscrição para ajudar o nosso crescimento. Além disso, também eu venho pedir o seguinte, meu amigo. Estamos fazendo um trabalho muito legal mesmo lá no Instagram. A gente tem nesse momento aí 24.200 seguidores. Estamos aí no objetivo, é claro, ó, chegar à marca nesse momento dos 25 mil. E acabamos de postar um vídeo falando exatamente sobre esse grande jogo de amanhã, ó. Esse videozinho aqui, falando sobre as coincidências, que marcam esse jogo de amanhã. Tem o Wilton Pereira Sampaio apitando o jogo de 2011 entre Vasco e Atlético Paranaense, também nas mesmas quartas de final. Lembrando que no ano o Vasco ganha, passa do Atlético e conquista da Copa do Brasil. E olha, além dessas, temos muitas outras coincidências, está tudo isso aqui nesse videozinho. Então, meu amigo, corre lá, assista ao vídeo, tenho certeza que você não vai se arrepender e deixe lá nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Fala, vim lá do canal, Lucas, vim lá do YouTube, e eu vou conversar com vocês. E é claro, nos siga aí. Estamos também com um grupo de membros lá na nossa página do Instagram pra gente ter essa troca mais próxima. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o elenco cruzmaltino, hoje pela parte da manhã, realizou o último treino no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco da Gama realizou esse treino tão importante, o último treino e decisivo antes de entrar em campo. Agora já era, meu amigo. Tudo que tinha que fazer já foi feito. Agora Rafael Paiva só vai conversar com esse grupo. Não teremos mais um Vasco da Gama treinando. Foram 6 dias intensos de preparação para essa grande decisão. Um jogo que, é claro, o vascaíno vai acordar amanhã já vivendo essa partida. Amanhã é dia de você, meu amigo torcedor vascaíno, colocar a sua camisa do Vasco e sair nas ruas com ela. Amanhã é um dia que poderemos, caso venhamos a ser classificados, chegar às semifinais da principal, ao meu ver, é a principal competição de clubes do futebol brasileiro, a Copa Milionária do Brasil, que dará ao campeão 70 milhões de reais. E, infelizmente, no treino de hoje, mesmo com a presença de Coutinho, tínhamos a confirmação, né, que ele não vestirá a camisa do Vasco da Gama nessa partida de amanhã. O elenco do Vasco, que desembarcou agora há pouco em Curitiba, chegou no hotel agora por volta das 8h30 da noite, recebido por muita festa, tá? Muitos torcedores vascaínos estiveram presentes aí na porta do hotel, aguardando o elenco. Infelizmente, o Coutinho não pôde estar presente aí nessa festa. Coutinho, de acordo com o próprio Vasco da Gama, ele permaneceu aqui no Rio de Janeiro para melhorar as suas condições físicas,
O atleta realizará agora, nesse período em que o elenco fica em Coritiba e ele permanece no Rio, vai realizar trabalhos com o grupo e trabalhos específicos, tá? Para retomar a sua melhor forma física. Expectativa é que nesse próximo domingo ele esteja à disposição do técnico Rafael Paiva. Já com relação ao Adson, o Adson foi submetido a uma cirurgia, foi considerado um grande sucesso. O jogador já realiza trabalhos com a fisioterapia, não precisa de muletas para andar e em breve também estará realizando aí esse processo de transição já dentro do CT Moacir Barbosa para os gramados. Meu amigo torcedor vascaíno, esse jogo de amanhã guarda muitas coisas para todos nós. Guardará, é claro, uma grande expectativa. O Vasco, além de contar com a ausência de Coutinho e Adson, divulgou também a sua lista de relacionados e conta com algumas presenças importantes. Dentre elas, Payet vai ao jogo normalmente. Teremos também aí a presença de Souza e Alex Teixeira, dois jogadores aí que vieram juntos com o Felipe Coutinho. Teremos também, além de Souza e Alex Teixeira, a presença de Leandrinho e Ryan, que estiveram cedidos à Seleção Brasileira Sub-20 nesse período recente. Teremos Puma Rodrigues e Jean Davi Menezes. O Jean Davi entrou agora no segundo tempo da partida do Chile. O Chile acabou não conseguindo, conquistar a vitória nessa partida das eliminatórias que aconteceu agora há pouco. Perdeu para a seleção da Bolívia pelo placar de 2-1. E o Jean Davi Menezes entrou aí no segundo tempo do jogo. Já já o Puma Rodrigues estará em campo enfrentando a equipe da Venezuela. Ambos, após os seus jogos, estarão retornando aí ao Brasil, pegando um voo fretado que o próprio Vasco da Gama pagou para que ambos estejam à disposição do técnico Rafael Paiva para esse jogo de amanhã. Uma partida que guarda muitas coisas, uma partida cheia de expectativas. A gente, é claro, vai trazer mais detalhes sobre esse jogo tão importante para o Vasco da Gama amanhã no Acorda Vascão, sobre como o Paiva vai mexer para esse jogo, sobre o que podemos esperar sobre esse jogo decisivo. Mas a gente, para deixar um gostinho aí na sua boca, o Pedrinho, na entrevista que deu recentemente ao Igor Rodrigues, falou sobre a importância desse Vasco Atlético Paranaense. E como não poderia ser diferente, meu amigo, a gente traz aqui as aspas de Pedrinho a você. Então dê uma olhada aí nas palavras do presidente Cruz Maltino sobre a sua, no caso, expectativa para esse jogo tão decisivo contra o Atlético dentro da Liga Arena. Fiquei bem irritado porque essas coisas de extracampo, elas me irritam um pouquinho e são condutas que são práticas utilizadas já há muito tempo. E eu não concordo com muitas práticas utilizadas no futebol há muito tempo. O que aconteceu foi um episódio dentro de campo, tá? Que obviamente, as decisões que eu tive que tomar, elas são internas. Não teve violência, o Atlético Paranaense, a torcida não sofreu para vir aqui para o estádio, assistiu o jogo tranquilo e foi embora. Se cria um negócio, porque todo mundo já tem uma predisposição de qualquer coisa culpar São Januário, tá? E foi o que eu falei, eu vou lutar sempre, não vou deixar que sacaneie o Vasco. Não vou deixar, com relação ao mando de campo, nada. Tá? Com relação ao mando de campo e nada. Isso não foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, não. A confusão foi no brasileiro. E aí houve o tumulto, né? Na minha cabeça, para que já tirassem o jogo de São Januário da Copa do Brasil. Jogo de segunda-feira. Foi de segunda-feira. Então, se cria uma narrativa para justamente prejudicar São Januário. E aí, eu coloco já para o jogo de volta que eu espero que a torcida do Vasco não sofra em Coritiba, tá? Eu espero que a torcida não sofra em Coritiba com falas também inadequadas, tá? Do Petralha. Eu espero que os ingressos estejam disponíveis para que a torcida do Vasco compre seus ingressos, porque a torcida não pode ir para Coritiba e não ter os ingressos para comprar, o que é destinado à torcida. Então eu espero que isso aconteça de forma cordial, né? Que o jogo seja resolvido dentro de campo, que não haja violência fora do estádio. É isso que eu espero para o jogo. Então essas narrativas que se criam, né, de uma autoproteção pessoal muito mais do que pela instituição, que é isso que as pessoas fazem, isso é que gera problema. No tanto que nós tivemos o jogo da Copa do Brasil, logo depois desse jogo do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a minha gestão procurou membros da gestão do Atlético Paranaense, se disponibilizando, dando todo o respaldo e a estrutura que, se eles quisessem, para trazê-los para São Januário. E não teve problema nenhum e não vai ter. Então, assim, eu espero que não seja cultivado nenhuma situação que não seja o jogo. Tá? E isso depende também muito
da administração do Atlético Paranaense. Pô, a gente espera, cara, porque assim, tem tudo pra ser um baita jogo. Sim, tem. Tudo pra ser um baita jogo, O jogar Atlético lá. tem um grande time. O time é bom, o estádio é espetáculo. O estádio é um dos mais bonitos do Brasil. É bem legal, o clima que é colocado. Até o clima de Alçapão, mesmo, Caldeirão, que também existe aqui pra caramba e existiu no jogo da ida. Então a gente espera que seja, né, um jogo, né, tranquilo, cara. E a torcida do Atlético é muito forte lá. Muito, cara. Pô, é um jogo bem duro, é um jogo bem difícil. Tá confiante, pô? Confiante tem que sempre estar, né? Mas é um jogo bem duro. O Atlético tem uma grande equipe. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Realmente, Pedrinho, numa expectativa muito grande também para esse jogo, e é claro, não poderia ser diferente. Todo torcedor vascaíno está assim, e quem não está assim é maluco. Amanhã é dia de Vasco da Gama, amanhã é dia de, meu amigo, olhar para as semifinais da Copa do Brasil e conseguir conquistar essa vaga, olhar para o título, quem sabe, da competição. Mas falando, inclusive, sobre Coutinho, meu amigo, é muito engraçado porque as histórias se cruzam. Hoje, infelizmente, tivemos a confirmação dessa baixa e a torcida vascaína começa, é claro, a se questionar. Será que vale a pena ter Coutinho no elenco? Será que vale a pena pagar 1,5 milhão, quase 2 milhões de reais, para ter um jogador que muitos estão considerando até mesmo bichado? Até porque Coutinho chega ao Vasco em julho. Ele só tem 4 partidas com a camisa do Vasco da Gama. O último jogo dele foi dia 3 de agosto. Já temos 1 mês e 7 dias sem Felipe Coutinho. Fica o questionamento, cara. Vale a pena pagar tão caro por um jogador que não joga? É uma pergunta, acredito que muito válida, que a torcida do Vasco está fazendo. Meu amigo, 1,5 milhão, ao meu ver, a gente precisa de jogador pronto. Então, para ter 1,5 milhão para pagar, tem que pagar para alguém que chegue, bote a camisa e resolva. A exemplo de comparação aqui a vocês, Michael, jogador aí que veio junto ao Al-Hilal para o rival, recebe esse salário. Primeiro jogo do Michael lá no rival, meu amigo, ele já marcou gol. É desse tipo, talvez, de atleta que o Vasco precise. Mas o Coutinho não está sendo assim. Todo mundo sabe que o Coutinho é craque. Todo mundo sabe que o Coutinho é diferente. Mas dentro das 4 linhas as dúvidas começam a surgir sobre o desempenho do atleta. E aí, meu amigo, por isso que eu digo que a história se cruza. Porque o Felipe Coutinho, de uma forma curiosa, ele vem do futebol do Catar. Felipe Coutinho chega ao Vasco da Gama após uma temporada no Al Duhail, do futebol do Catar. Felipe Coutinho, em 4 partidas, não consegue ir bem e hoje a torcida do Vasco já começa a se questionar. Eu vou ler aqui uma matéria a vocês que diz o seguinte. Vamos lá. Abre aspas. Após um longo período no mundo árabe, foi cercada de expectativa no clube a volta de Felipe. O ídolo foi recebido no gramado de São Januário com uma grande festa. A esperança dos cruz-maltinos era de que o meia, um dos destaques da equipe na fase recheada de títulos, pudesse dar um novo rumo ao time. Depois da complicada fase de readaptação ao futebol brasileiro, Felipe fez bons jogos e ajudou o time a se livrar do rebaixamento no campeonato. Após a realização da pré-temporada, esperava-se que o jogador pudesse manter ou elevar o nível das atuações. Ele, no entanto, repetiu o mau desempenho do time do Vasco nesse início de Carioca. Creio que quando você começou a ouvir as primeiras palavras e pode ter pensado que era o Felipe Coutinho, mas esse texto se refere ao Felipe Maestro. E eu continuo o texto onde diz assim, ó, o jogador mais experiente do grupo, o camisa 6, foi eleito pelos torcedores o principal culpado do fracasso. Felipe foi muito xingado nas arquibancadas e homenageado em pichações nos muros de São Januário. Nesta quinta, quando o Boa Vista colocou 2-0 no placar, o jogador novamente foi perseguido. Antes mesmo do intervalo, o técnico PC Guzmão o tirou do campo e colocou o Jefferson, que melhorou a equipe e se tornou o atleta mais perigoso. Olha que loucura, meu amigo torcedor vascaíno. Estamos falando sobre Felipe Maestro com vocês. Quis o destino que Felipe, em seu retorno ao Vasco da Gama, após não apenas uma, mas sim 5 temporadas no futebol do Catar, também não conseguisse render. Felipe chega ao Vasco no meio de 2010, há exatamente 14 anos atrás, e não consegue desempenhar no seu retorno. Felipe ele tem algumas partidas com a camisa do Vasco, no caso, em 2010 foram 18 jogos com a camisa do Cruz Maltino, marcou aí, no caso, 1 gol e deu 5 assistências. Porém, muito criticado porque não estava adaptado ao futebol brasileiro, é nitidamente diferente o nível de intensidade do futebol brasileiro e do futebol do Catar. Felipe Coutinho chega ao ano de 2011 com
com muitas expectativas, mas também não rende num primeiro momento, até entrar no ritmo e achar um lugar que ele pudesse render. E encontrasse ali realmente um bom desempenho técnico, físico, em uma outra posição, que senão na lateral esquerda, onde o Felipe se destacou e era, no caso, a posição de origem do atleta. O Felipe ele sai da lateral e começa a atuar como uma espécie de segundo volante, quase um meio campo, um camisa 10 nessa sua outra passagem pelo Cruz Maltino. Não à toa, o Felipe consegue conquistar a Copa do Brasil e se tornar um atleta tão importante para o Vasco. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque, meu amigo, o destino é louco, né? A gente está falando de um jogador, cria do Vasco, com destaque no Vasco, que sai do Vasco, brilha aí, né? No caso, no Catar, se torna um ídolo no mundo árabe, passa por vários outros clubes também com grande destaque, mas quando volta ao Vasco da Gama após esse período longe, ele não consegue se destacar por conta de uma falta de ritmo. E que o destino que um outro jogador, também cria do Vasco, com o mesmo nome de Felipe, com o mesmo destaque mundo afora, no seu retorno ao Vasco da Gama não conseguisse ter esse desempenho. E hoje a torcida critica. Talvez mesmo o torcedor que lá em 2010 criticou o Felipe e depois o elogiou quando o Felipe levanta a taça da Copa do Brasil, pode estar hoje também criticando o Felipe Coutinho. Então, por que eu tô falando isso? Calme, espere, fique tranquilo. Felipe Coutinho vai render. Não é mentira e, muito pelo contrário, é uma baita de uma verdade. Todos nós sabemos do destaque que Felipe Coutinho tem. Tenho convicção que Coutinho vai desempenhar muito bem. E assim como lá em 2010, a gente viu um Felipe Maestro que chega ao Vasco da Gama ainda muito mal, sem ritmo, mas depois brilha, veremos também agora um Felipe Coutinho que chegue mal também após um futebol do Catar, onde ele não está acostumado ao nível de intensidade do futebol brasileiro, mas que vai pegar no tranco e aqui também vai se destacar muito. Tá confiante? É o destino, é a história e é isso que a gente espera que aconteça. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo dessa terça-feira. E amanhã, meu amigo, às 7 horas, estaremos de volta para uma quarta-feira cheia de expectativas para o torcedor vascaíno. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como é claro, sempre falamos aqui, saudações vascaínas rapidinho, ó. Primeiro link do comentário fixado, vá no nosso Instagram, veja o vídeo e nos siga por lá. Além disso, também se inscreva no nosso canal. Vamos que vamos chegar a esses 139 mil inscritos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Saudações vascaínas.